finalizando a análise do código da inserção em árvore AVL, vamos tratar agora do caso mais complicado. Mas que caso é esse? Para relembrar vocês onde a gente parou no vídeo anterior. A gente estava tratando o caso em que a inserção ocorreu à esquerda do nó atual, né? Na hora que a gente teve que decidir por qual caminho a gente descia, por qual filho a gente descia a partir do nó atual, para fazer a chamada recursiva, a gente desceu à esquerda. E esse, no caso aqui, era o lado mais alto. Tá? Isso já é o primeiro complicador desse caso que a gente vai ter que tratar. Eu inseri a esquerda era o lado mais alto, quer dizer, o fator de balanceamento do meu nó era -1, né? Eu desci por aqui, e o fator de balanceamento da raiz era -1, e a altura aumentou. Se não tivesse aumentado, não tinha o que fazer, né? Mas não precisava fazer nada. Mas como a altura aumentou, eu preciso fazer uma correção na árvore para ela continuar sendo AVL, e não basta corrigir o fator de balanceamento, não basta trocar esse -1 por -2 para deixar o fator de balanceamento correto, porque a árvore vai deixar de ser AVL. Eu não posso sair, não posso desbalancear mais do que módulo 1 ali, o fator de balanceamento. A diferença entre as árvores, entre a altura das árvores, que são minhas filhas, tem que ser de no máximo 1. Então tá legal. Essa é a situação, mas esse é o caso mais complicado mesmo, porque além de tudo isso, o fator de balanceamento do meu filho esquerdo, aqui esse +1, me indica justamente que a inserção ocorreu à direita dele. No caso, o último caso do vídeo anterior, era tudo isso que eu falei, mas tinha ocorrido à esquerda dele. Então, era a subárvore A aqui, que tinha ficado maior. E daí uma rotação simples corrigia isso. Uma rotação simples entre o x e o y resolvia esse problema, porque ela faria o C descer um pouquinho, o A subir um pouquinho, como a árvore A, que tinha ficado maior, balanceava a árvore ali, corrigia o fator de balanceamento. Dessa vez não é tão simples. Tá? A subárvore que ficou maior foi essa subárvore enraizada em Z, que é o filho direito do meu filho esquerdo. Tá? E eu sei que a inserção foi lá justamente porque o fator de balanceamento do meu filho esquerdo é +1. Então eu sei que se ele ficou maior justamente do lado direito é porque a inserção acabou de acontecer ali. E o que a gente pode fazer para corrigir essa situação? O que a gente pode fazer já é a nossa conhecida, a gente já analisou ela anteriormente, rotação dupla. Quer dizer, a gente vai rotacionar aqui entre os nós Y e Z aqui, ou seja, entre o meu filho esquerdo e o filho direito dele. Eu vou mandar fazer uma rotação à esquerda no meu filho esquerdo, que é essa que está denotada aqui. Notem o cuidado aqui que R pointer S que recebe o que volta dessa rotação, porque a rotação troca a raiz da árvore. Quando eu fizer essa rotação no meu filho esquerdo, Z, que é o filho direito dele, vai passar a ser a nova raiz da árvore, e daí o meu filho esquerdo vai passar a ser Z. Mas isso vai durar muito pouco, porque na sequência eu vou chamar aqui a rotação à direita, a rotação R aqui, rotação direita na raiz, e isso vai fazer com que o meu filho esquerdo se torne o meu pai e eu vire filho direito dele. Essas duas rotações em sequência aqui, a rotação à esquerda do meu filho esquerdo e rotação à direita na raiz, vão fazer com que essa árvore da esquerda se torne uma dessas árvores aqui que eu desenhei à direita. Todas elas têm em comum que a raiz agora é Z, Y está à esquerda dela, X está à direita dela. Elas vão ter diferenças, a gente já vai analisar elas, mas essas duas rotações vão corrigir o balanceamento da subárvore como um todo, colocando Z como raiz. A intuição disso, para vocês lembrarem, é que, como tinha sido a subárvore do Z que ficou maior, seja B1 ou B2, a gente já vai analisar isso, com a rotação dupla eu fiz essa subárvore como um todo subir. Né? Notem que para chegar no B1 ou no B2, antes eu tinha que dar eu tinha que dar 3 saltos a partir da raiz. Eu tinha que ir de X para Y, Y para Z, e daí de Z para B1 ou para B2. Nas novas árvores, basta dar 2 saltos. Eu vou de Z para Y e de Y para B1, ou de Z para X e de X para B2. Então, elas ficaram mais altas ali, mais próximas da raiz da subárvore, e com isso a gente consegue corrigir aí a altura da árvore como um todo, rebalancear, já que tinha sido uma delas que tinha crescido. Tá legal, tudo isso aí vale para qualquer um dos casos, mas o que são esses subcasos aí? Né? Eu já estou no caso 4.2, daí tem um subcaso dele ainda, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, temos subcasos ali. Eles não estão divididos de modo distinto,
simplesmente porque a correção deles é a mesma aqui, né? Uma rotação dupla. Mas eu vou ter que tomar um cuidado na hora de ajustar os fatores de balanceamento. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar pelo segundo aqui, tá? Todos eles vão ser definidos pelo fator de balanceamento anterior do nó z, que agora é a raiz. Por isso que meus ifs aqui tratam sempre do valor aqui, ó. Se r.interval for 0, eu vou fazer uma coisa. Se ele for menos 1, eu vou fazer outra. E no caso que sobra aqui, que corresponde a ele ser mais 1, eu faço ainda outra. Eu quero começar pelo do meio aqui, tá? Quando o fator de balanceamento é menos 1. Eu acho que fica mais fácil de entender. Nesse caso do meio, em que o fator de balanceamento é menos 1, o que eu sei? Note que o fator de balanceamento da raiz ainda não foi alterado. O fator de balanceamento do nó z ainda não foi corrigido. Então ele está me contando alguma coisa sobre o fator de balanceamento do z quando o z estava lá embaixo, nesse desenho da esquerda aqui, quando ele era a raiz da subárvore que tinha filhos B1 e B2, respectivamente à esquerda e à direita. E nesse caso, em que o fator de balanceamento dele é menos 1, isso indica que a subárvore maior dele era a B1. Ela é maior justamente porque a inserção acabou de ocorrer ali. Então a gente está nesse caso em que B1 tem uma altura um pouco maior porque acabou de inserir um novo nó nela. E se antes a gente tinha que A tinha altura H-2, B1 e B2 tinham altura H-3 e C tinha altura H-2, como a gente pode verificar pelo desenho, agora B1, após a inserção, vai ter altura H-2, um a mais do que ela tinha antes. Com isso, a gente sabe quais são os fatores de balanceamento que Y e X devem ter. Note que A e B1 têm a mesma altura, portanto, o fator de balanceamento do Y, que é o filho esquerdo do R, vai ter fator de balanceamento 0. Por outro lado, B2 é menor do que C. E daí o X vai ter fator de balanceamento mais 1, indicando que sua subárvore direita é uma unidade maior, tem uma unidade a mais de altura do que sua subárvore esquerda. E é isso que a gente faz aqui. R.esc pointerball recebe 0, R.dir pointerball recebe mais 1. Meu filho esquerdo está balanceado, o da direita está desbalanceado para a direita. Essa foi a correção. O meu nó raiz, o meu z ali, a minha nova raiz, estará completamente balanceada. Tá? Isso vai ser verdade em qualquer um dos casos que a gente analisar aqui. Ele vai ficar balanceado, porque à esquerda dele eu tenho uma subárvore com altura H-1, essa subárvore enraizada em Y. À direita eu tenho uma subárvore com altura H-1 também enraizada em X. Então ele estará balanceado e a altura como um todo não aumentou. Note que a subárvore A, por exemplo, tem altura H-2, a subárvore enraizada em Y tem H-1, portanto, a altura da subárvore enraizada em Z ali tem altura H. A altura da subárvore como um todo não mudou. Tive que fazer 2 rotações para corrigir as coisas, mas no fim a altura se manteve estável. Tá legal. Por que eu não estou, então, colocando explicitamente aqui que o fator de balanceamento do Z é 0, indicando que a altura não aumentou? Porque isso vai ser comum para todos os casos, para todos esses subcasos. Eu só vou fazer isso no final. Sigamos, então. No caso que R.interval é menos 1, a gente acabou de analisar. O caso em que R.interval é igual a mais 1, que é esse caso do último else aqui, é o caso que sobrou, eu vou ter o complementar. A inserção ocorreu à direita do Z, quando o Z era a raiz da subárvore lá embaixo. Portanto, foi B2 que aumentou de altura. B2 que agora tem altura H-2 depois da inserção. E daí, tanto B2 quanto C têm a mesma altura. O filho direito da raiz, que é X, vai ter balanceamento 0. Já o seu filho esquerdo vai ter balanceamento menos 1, porque A é maior do que B1. E é isso que a gente faz aqui. Balanceamento à esquerda, menos 1. Balanceamento à direita, do filho à direita, 0. Essas correções, como eu já tinha adiantado, o fator de balanceamento de Z é 0 e a altura não aumentou. Independente do caso, isso vai continuar acontecendo, só vou corrigir depois. Agora o caso que eu acho mais sutil, que tem que ser mais cuidadoso, que é esse caso em que o fator de balanceamento do Z ali é igual a 0. Notem o seguinte, se eu tenho uma subárvore não vazia e daí ocorre uma inserção que aumenta a minha altura, essa inserção tem que acontecer à esquerda ou à direita da minha subárvore, da raiz da minha subárvore.
e, portanto, a minha subárvore ficará desbalanceada, porque como eu insiro um item por vez, não tem como as duas alturas aumentarem ao mesmo tempo, tanto da subárvore esquerda quanto da direita, né? Com certeza, se eu inserir abaixo da minha raiz ali, ou à esquerda ou à direita, eu vou ficar com um balanceamento após a inserção de -1 ou +1, indicando o lado que cresceu. Então, a única possibilidade do R pointerball ali, né, lembrando que R aponta para Z, então do balanceamento de Z, após a inserção ser igual a 0, é o caso em que o filho direito de Y apontava para null e Z foi o nó inserido. Ele não é só a raiz da subárvore que aumentou, mas ele é exatamente o novo nó. Não foi um novo nó à esquerda ou à direita dele. Ele foi o nó inserido. Por isso que eu posso dizer que aqui é null, a direita do Y após rotação e a esquerda do X após rotação. Porque nesse caso, em que o fator de balanceamento do Z era igual a 0 após a inserção, eu tenho certeza que os filhos esquerdo e direito dele são nulos. B1 e B2 são nulos, são árvores vazias. Mas mais do que isso, para a gente saber como que o balanceamento vai ter que ficar no final, observem que logo após a inserção, o fator de balanceamento de Y ficou igual a +1. O fator de balanceamento do meu filho esquerdo era igual a +1. Isso quer dizer que ele tinha uma árvore ligeiramente maior, uma unidade maior à direita dele do que à esquerda. Só que a árvore da direita, como a gente acabou de verificar, era apenas o Z. Para que você tivesse uma árvore ainda menor do que uma folha à esquerda dele, A tem que ser nulo também. Então A também é nulo, nesse caso. E vai valer a mesma coisa para o C, tá? Por conta do balanceamento ali da raiz. Então, esse caso em que o fator de balanceamento do Z, portanto, era 0, eu tenho que todas as subárvores aqui, A, B1, B2 e C, todas elas são null. E nesse caso, eu vou ter que Y é uma folha, tem os filhos esquerdo e direito null, portanto, seu balanceamento após as rotações tem que ser 0. X, a mesma coisa, tá? E é isso que eu faço aqui. R pointeresc pointerball vira 0, R pointerdir pointerball vira 0 também. Como prometido, depois dos ifs aqui, a gente coloca R pointerball igual a 0, que é o balanceamento da raiz, independente dos subcasos ali, ele vai ser 0 quando eu for após as rotações, e a altura não aumentou. Isso é um detalhe, uma elegância que eu considero da árvore AVL, que os casos que me dão mais trabalho, que eu tenho que fazer as rotações ali, após a realização dele, ele não propaga nada para cima, porque a altura não aumenta. Eu tive que fazer rotação dupla até, rotação simples, num caso, que a gente viu antes, ou rotação dupla, que a gente acabou de ver. Mas após isso, não aumenta, não propaga nada. Para os meus pais, nada terá mudado, a inserção não continua causando danos e exigindo novas reestruturações da árvore. Para finalizar aqui, gente, na reta final, nós temos aqui o caso em que a gente desce à direita. Né? A gente tratou o caso em que a inserção foi à esquerda e viu todos os casos ali de rebalanceamento necessários, correção de fator de balanceamento e rotações para rebalanceamento quando necessário. Se vocês pegarem a descer à direita, tem o caso simétrico. De todos eles, eu acho que esse é um exercício particularmente interessante. Se vocês quiserem completar esse código, eu acho que vocês vão aprender bastante, tendo que fazer ali. Para cada caso que a gente viu, vai ter um simétrico, um correspondente. Então, vocês não vão ter que inventar nada do zero, só saber o que mudar. E isso vai exigir que vocês compreendam melhor o funcionamento dessa árvore. E no fim, eu devolvo a raiz aqui da minha árvore após todas essas modificações. A exemplo do que a gente tinha visto para inserção, que não envolvia a árvore AVL, né, a funçãozinha de inserir aqui, ela recebe a raiz, chave conteúdo, ela começa chamando a função novo nó, que cria esse novo nó com a chave conteúdo correspondentes. Ela também é responsável por alocar aqui a variável aumentou a altura. Lembra que a gente passa ela por referência, a gente passa o apontador para essa variável, justamente porque ela permite a comunicação entre chamadas recursivas sucessivas. Onde que está a memória dessa variável, já que a gente passa o apontador? Aqui nessa funçãozinha inserir. É aqui que está alocado esse inteiro, no caso, e ele é passado, aqui o endereço dele é passado para a função insere AVL, que manda inserir o novo nó na raiz da árvore. E daí tudo acontece recursivamente, seguindo o código que a gente acabou de olhar. Eu finalizo destacando para vocês que a eficiência da inserção,
na nossa árvore aqui, continua O de altura, da ordem da altura, proporcional à altura da árvore. Porque eu continuei realizando um número constante de operações por nível da árvore. Embora essas operações tenham aumentado em relação à inserção na árvore binária de busca, que não é AVL, que só se preocupava em descer e colocar o nó lá, aqui eu desço e na hora de subir, em alguns níveis da árvore, eu tenho que fazer algumas poucas operações ali. Corrigir uns fatores de balanceamento, trocar alguns apontadores. Mas é um número constante de operações, como a gente viu antes, quando a gente estudou as operações de rotação. As operações de rotação mexem um número constante de operações, não é proporcional à altura da árvore, ou ao tamanho da árvore, ao número de nós, nem nada. Então, um número constante de operações por nível da árvore, como o número de níveis da árvore, no pior caso, é a altura dela, no máximo, uma inserção vai ter um custo proporcional à sua altura. E isso vai ser particularmente bom, porque, como a gente vai ver, esse esforço para manter o balanceamento da árvore AVL ali, ou pelo menos limitar o desbalanceamento, né, no máximo menos 1 mais 1 para cada nó, isso vai fazer com que a altura cresça muito menos do que linear, como era o pior caso da árvore binária de busca pura.